Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje eu vou falar de outro filme da franquia Alien. Pra quem chegou agora e não sabe, eu tô querendo fazer uma super análise da franquia como um todo. Eu já falei aqui no canal de Prometheus e Alien 4 Ressurreição. Inclusive deixarei o link pra vocês na descrição caso tenham interesse. E hoje eu quero falar do filme que se propõe a dar uma finalização para a Ripley e sua luta contra o Xenomorfo, que é justamente Alien 3. Eu digo dar uma finalização porque ele de fato encerra o ciclo e de uma maneira bem poética, eu diria. É claro que depois vem o quarto filme e quebra isso, mas enfim, isso é outra história. E antes de explorarmos melhor Alien 3, sua história e seus aspectos cinematográficos, é importante falar que esse filme foi dirigido por David Fincher e lançado em 1992. Só que antes do Fincher entrar no projeto, outros diretores foram cogitados, e outros roteiros. Cara, na verdade havia várias ideias para o que poderia ser Alien 3. As primeiras ideias envolviam criar dois filmes, ou seja, eles queriam criar uma história dividida em duas partes e fazer as filmagens simultaneamente para diluir os custos de produção. Resumindo bem a coisa, a ideia era fazer algo como uma guerra fria espacial, visto que após os eventos do segundo filme, Ripley e Hicks se veriam em meio a um povo desgarrado da Terra que se refugiariam em um planeta onde suas ideias socialistas poderiam prosperar. A Weyland-Yutani Corporation, que é a megacorporação dos filmes do Alien e sempre quis capturar o Xenomorfo, seria inimiga dessas pessoas e haveria uma batalha entre essa entidade metacapitalista e os expatriados terrestres socialistas. Além disso, Weyland-Yutani estaria fazendo experimentos visando criar armas biológicas através do Xenomorfo. Os socialistas, autoproclamados como pertencentes à União dos Povos Progressistas, seriam atacados pelos xenomorfos porque Ripley e Hicks teriam trazido com eles o Bishop, sendo que um dos facehuggers teria se escondido dentro do androide. E aí é aquilo, a coisa começaria a atacar aquelas pessoas, dando assim vazão ao ciclo de vida assassino do Alien. Em algum momento, todos os humanos se juntariam visando combater um inimigo em comum que seria o Alien, ou seja, eles iriam até o planeta dos xenomorfos para eliminá-los completamente, visando manter a segurança da espécie humana. Seria algo nesse sentido. Inclusive, William Gibson, o autor de histórias cyberpunks muito famosas, escreveu este roteiro. Com o fim da União Soviética, esse ponto de Guerra Fria pareceu meio antiquado, e aí buscou-se trazer uma diferente abordagem para a história. Além da diferente abordagem, também desistiram de fazer a narrativa em duas partes. Agora seria apenas um filme, e para escrever este novo roteiro, considerou-se o diretor neozelandês Vincent Ward. E cara, a ideia dele para o roteiro era bem maluca e de certa forma algumas pessoas gostaram, mas os realizadores acharam o conceito muito fantasioso, eu diria. Bem, vocês vão entender. Ele trouxe o conceito de um planeta meio que feito de madeira, ou permeado por madeira. Eu não sei como isso seria possível no espaço, e aparentemente esse foi um ponto que os produtores entraram em conflito com o diretor. E neste planeta existiriam tecnologias muito rudimentares e um povo formado por homens extremamente religiosos. Seria uma sociedade feita apenas por homens basicamente. Um dos homens daquele planeta veria a cápsula em que Ripley estava caindo, e para ele aquilo seria um sinal sagrado. Quando Ripley se juntasse aos outros homens, eles veriam aquilo como uma aprovação por serem celibatários e tudo mais. Ela tentaria lhes avisar sobre o Alien, mas os homens não dariam ouvidos a ela. Eles veriam o Alien depois como uma entidade maligna, um demônio enviado para punir seus pecados. E no final, a Ripley se sacrificaria para destruir o xenomorfo de uma vez por todas. Os produtores queriam mudar esse final para um em que a protagonista sobrevivesse, mas a Sigourney Weaver concordou em fazer o filme só se a Ripley morresse de fato. Como eu disse, os produtores entraram em conflito com alguns conceitos que Vincent Ward trouxe para a história e pediu algumas mudanças, mas ele não aceitou fazê-las e saiu do projeto. Finalmente chegamos neste ponto em que vários conceitos de roteiros anteriores foram mesclados, colocou-se um salzinho aqui, uma pimenta ali e chegamos à história que irei expor agora, com David Fincher no papel de diretor. Alien 3 começa fazendo um leve retcon. Para quem não sabe, retcon significa continuidade retroativa. Trata-se basicamente de uma alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional. Porque Alien 2 termina com Hicks, Ripley e Rebecca são e salvos, todos em suas cápsulas de hibernação prontos para irem para casa. Só que, em Alien 3, vemos que um xenomorfo escapou, conseguindo violar a integridade do sistema de bordo, fazendo a nave em que a protagonista estava cair num planeta prisão.
O Dr. Jonathan Clames, interpretado por Charles Dance, o Tywin Lannister de Game of Thrones, presencia a nave caindo e vai até o local ver o que tinha acontecido. Ele imediatamente leva Ripley para a enfermaria. Após algum tempo inconsciente, a protagonista acorda ainda bastante ferida. Ela descobre que Rebecca e Hicks não sobreviveram, e então pede para que Clames a leve até a nave. Naquela prisão, os homens que a compunham eram todos seguidores de um culto religioso extremista. Eles eram celibatários e a presença de uma mulher naquele lugar os colocava em profundo desconforto. Uma mulher violaria sua paz sagrada e agiria como uma tentação aos seus princípios dogmáticos. Deste modo, o diretor da prisão tinha requisitado que uma nave de resgate viesse buscar Ripley o quanto antes. Nesse meio tempo, o diretor queria que a protagonista ficasse em algum lugar onde estivesse isolada dos demais. Ripley, no entanto, não aceitaria isso, assim, a primeira coisa que ela faz é ir na companhia do doutor ver os destroços de sua nave. Nossa heroína encontra no casco de uma das cápsulas de hipersono uma marca que parecia ter sido deixada por um xenomorfo. Percebendo que a criatura poderia ter escapado, ela pede para ver o corpo da Rebecca. Ripley pede a Jonathan para que faça uma autópsia na menina, visando descobrir se algum xenomorfo tinha se inserido dentro dela. O médico faz isso e nada é encontrado. Jonathan Clames percebe que tem algo errado, mas Ripley não quer lhe dizer o que é. Afinal, ela sabia o quão estranho poderia soar sua história para aquelas pessoas. Tudo que ela diz é que poderia haver uma possível doença contagiosa nos corpos daquelas pessoas, e eles precisavam impedir que isso se espalhasse. Ripley consegue convencê-los a jogarem os corpos de Hicks e Rebecca na fornalha, esperando que assim, se algum embrião estivesse presente naqueles corpos, fossem completamente destruídos. Leonard Dillon, líder espiritual dos prisioneiros, diz algumas palavras reconfortantes na ocasião. O que nossa heroína não sabia é que um dos facehuggers tinha atacado um boi e agora o xenomorfo saía das entranhas do animal, pronto para dar fim a tudo que apareça em seu caminho. É interessante mencionar que na versão para o cinema do filme, o animal que aparece como hospedeiro para o xenomorfo é um cão. Acontece que Alien 3, além da versão que foi para o cinema, conta com o Assembly Cut, que é uma versão do filme que é bem mais fiel à visão do diretor, mas eu falo mais sobre isso depois. Ripley tem de cortar seu cabelo devido à infestação de piolhos na prisão. Logo depois, ela aparece no refeitório onde os prisioneiros estavam e fica claro que o clima muda no lugar. Mas a mulher lutou com alienígenas sinistros e não iria ser aquilo que iria intimidá-la, né? Logo, um dos prisioneiros é atacado pelo ser alienígena. A morte daquele indivíduo deixa claro para Ripley que o xenomorfo estava à espreita, mas os outros sujeitos ficam achando que foi apenas um acidente. E tem aqueles que creem que aquilo era uma punição divina por deixarem uma mulher naquele ambiente sagrado, quem sabe por seus pensamentos impuros com ela ali ou algo assim. É interessante falar que Ripley e Jonathan tinham se tornado bem íntimos, por assim dizer. E embora ela não lhe diga o que acha que está acontecendo, a protagonista pede para que o homem lhe conte onde está Bishop. Ripley achava que o androide poderia ajudá-la a confirmar sua teoria. Clames diz onde Bishop estava e Ripley tem que ir até o lugar sozinha. Ela encontra o androide, mas no caminho de volta, prisioneiros a interpelam e tentam abusar dela. Para a sorte de Ripley, Dillon aparece e penaliza aqueles homens severamente, permitindo que a protagonista saia ilesa. Mais prisioneiros são atacados pelo xenomorfo, deixando a trilha de sangue cada vez maior. Apesar de estar em um estado péssimo, Bishop ainda acabou sendo reativado por Ripley. A protagonista pede para o androide acessar os dados do registro de voo da nave em que estavam. Bishop confirma que um facehugger veio junto deles dentro da nave, e isso era sabido pela Weyland Yutani Corporation. Enfim, Bishop pede para ser desligado completamente e Ripley atende o pedido dele. Um prisioneiro de comportamento lunático e coberto de sangue acaba sendo imobilizado por outros homens. Ele diz que um monstro matou os seus amigos, apesar de que alguns suspeitam que aquele homem tenha matado os outros. Nesse momento, Ripley aparece e conta para aquelas pessoas sobre o xenomorfo, esclarecendo que aquele homem, apesar de louco, não tinha matado os outros prisioneiros. Ao falar a sós com o diretor da prisão, Ripley descobre que aquele lugar não tinha armas. A nave com suprimentos vinha a cada 6 meses, e devido a ser uma prisão não tinha como escapar dali. Claro, um resgate para Ripley estava a caminho, no entanto, até que eles chegassem de fato, poderia acontecer de todos estarem mortos. Um pouco depois, enquanto conversava com Jonathan, Ripley fica curiosa a respeito de por que ele tinha aceitado trabalhar naquele lugar como médico. Jonathan conta que costumava beber no passado, e num turno estando completamente alcoolizado, ele acabou acidentalmente matando 11 pacientes.
devido a ter prescrevido altas doses de medicamentos. Após isso, ele foi preso por 7 anos neste planeta prisão mesmo, e no fim das contas, aquele foi o único lugar onde ainda conseguiu encontrar emprego. Logo depois dele contar essa triste história, o xenomorfo aparece e ataca Jonathan. O médico é morto e logo depois a criatura se aproxima de Ripley, mas estranhamente a criatura não a ataca e vai embora em seguida. A protagonista corre para avisar os outros e quando chega ao refeitório, o alien surge no mesmo lugar e ataca o diretor da prisão. Após esse infortúnio evento, os sobreviventes se reúnem para decidir o que fazer. Não havia armas ou qualquer tipo de tecnologia que pudessem usar para sobrepor o alien. Sendo assim, Ripley surge com uma estratégia diferente. Havia uma sala onde poderiam prendê-lo e de onde a coisa não tinha como fugir. Desse modo, o plano é atrair a coisa até aquele lugar. Uma coisa que o xenomorfo teme é o fogo, então os prisioneiros e nossa heroína jogam uma grande quantidade de líquido inflamável em vários túneis. A ideia era fazer o xenomorfo se mover até o local onde os sobreviventes iriam prendê-lo, mas é claro que a coisa não funciona como esperado. Um dos prisioneiros é atacado pela criatura e derruba um fósforo no chão, fazendo aquele líquido inflamável antes da hora gerar um rastro de chamas. Ainda assim, mesmo tendo que improvisar, os sobreviventes conseguem prender o alien no local que esperavam. E um dos soldados, que os outros chamam de 85 porque era o número do QI dele, ou seja, o cara é muito burro, depois diz a Ripley que falou com a nave de resgate que estava a caminho para levá-la dali. Eles iam chegar, entrar no lugar onde estava o xenomorfo e matá-lo, diz 85. Mas Ripley pensava algo diferente. Ela temia que, em vez de matar a criatura, a equipe de resgate tentasse capturá-la. O que, dado tudo o que ela viveu, era um pensamento bem justo. Só que ela é esperta, Ripley usa o sistema de comunicação para falar com a Weyland-Yutani Corporation e questionar se podiam exterminar o xenomorfo, visto que o tinham prendido. Bom, ela e os outros não tinham como matá-lo, pois não dispunham das armas necessárias, mas o que ela queria era saber outra coisa. E quando a mensagem enviada pelos membros da Weyland-Yutani Corporation é de que a permissão para matar a coisa foi negada, Ripley soube que eles não tinham intenção de matar o xenomorfo e sim capturá-lo. O prisioneiro louco que vimos antes conseguiu escapar de onde foi mantido e decide simplesmente libertar o alienígena. O abobado acaba sendo morto, é claro. Enquanto isso, Ripley diz a Dylan que eles precisam matar o xenomorfo antes que a equipe de resgate chegue. Ela explica que aquela coisa não pode ser controlada e se sair dali, muitos inocentes morrerão. Ainda assim, o homem religioso não se importa. Para ele, tudo o que importava era a prisão, de modo que quem morresse fora dali não era problema dele. Só que nesse momento, Ripley e Dillon descobrem que o alien escafedeu-se. Aí você pensa, por que eles não saem da prisão para o exterior? O clima daquele planeta é extremamente inóspito. O sol só apareceria em 48 horas e, além disso, estava sei lá quantos graus abaixo de zero. É óbvio que os caras não iam fazer uma prisão sinistra num planeta que parecesse o Jardim da Babilônia, né? Ripley se sente um pouco mal e decide usar a enfermaria. Ao utilizar a cápsula médica, ela descobre que tinha um embrião alien dentro dela. Não faz nenhum sentido que a coisa ainda não tenha saído de dentro dela, porque o ciclo de incubação não é tão longo. Mas esse é o tipo de incoerência que você tem que relevar. Acredito que como a tecnologia naquele lugar não era tão sofisticada, provavelmente ela não poderia usar aquela cápsula médica para extrair o alien. Talvez ela pudesse ser colocada em hipersono quando a equipe de resgate chegasse, ou eles tivessem algum modo de extrair a criatura de dentro dela. Só que o Ripley estava pouco ligando para isso. Ela queria evitar que os membros da Weyland-Yutani Corporation chegassem naquele lugar, assim sendo, ela pede a 85 para dizer que o lugar é tóxico. Ele se nega, pois queria ir embora com a equipe de resgate. De todo jeito, agora entendendo que o xenomorfo não a atacou antes, porque ela está carregando a rainha dentro de si, Ripley decide usar isso ao seu favor. Ela consegue convencer os prisioneiros a lutar mais uma vez. Dessa vez a ideia era atrair o xenomorfo até a fornalha. Eu sempre achei curioso como algumas cenas nessa reta final têm o xenomorfo ou o transmissor com uma cor esverdeada estranha. Aparentemente isso tem a ver com o fato de, em 1992, não ser possível fazer composição digital. Assim, esse tipo de mescla entre a criatura e o ambiente fica meio esquisita. Hoje em dia você aplica um color grading e consegue resolver esse tipo de coisa, mas antigamente não tinha esse tipo de recurso. A equipe de resgate finalmente chega no local. Eles se dirigem até a fornalha. Primeiro o Ripley e os outros conseguem encurralar o xenomorfo neste lugar onde o chumbo derretido cai sobre a coisa. O Dillon se fez de isca e acabou morrendo nesse momento.
Acontece que o chumbo derretido não foi suficiente para parar o xenomorfo. A coisa continuou avançando, só que logo em seguida os sobreviventes conseguiram ativar os sistemas de sprinklers derramando água sobre a coisa. O chumbo derretido, quando entra em contato com a água, gera uma reação que faz o xenomorfo se quebrar em pedaços. Ainda assim, a ameaça não tinha sido completamente eliminada. O time de resgate aparece, mas Ripley teme que eles peguem a rainha xenomorfo dentro dela e usem ela para criar armas biológicas. Este homem que parece o Bishop diz ser humano, e a pessoa por trás do design do androide que todos conhecemos. Ele diz à nossa heroína que eles querem destruir a coisa, pois eles sabem o quão perigosa aquela criatura é. Se Ripley fosse com eles, eles extrairiam o alien de dentro dela e destruiriam-no. Ripley, por sua vez, estaria bem de novo em algumas horas. A protagonista, no entanto, sabia que eram palavras vazias. Assim sendo, Ripley faz o sacrifício final ao pular no rio de lava, dando fim à sua vida e da rainha xenomorfo. Assim acaba o filme. Ele encerra de maneira bem satisfatória a saga da Ripley contra o xenomorfo. Quando esse filme foi lançado, ele não foi bem avaliado pela crítica e pelos fãs. E a produção do filme também foi um caos. Bom, primeiro que teve diversos roteiros, que foi o que eu mencionei antes. O David Fincher estava estreando na direção. Antes disso, ele só tinha feito videoclipes e comerciais, então o estúdio pegou muito no pé dele. Os executivos queriam que o cara fizesse as coisas do jeito deles e o Fincher tentava colocar sua visão no filme. Além disso, tem o lance de que o roteiro era mudado constantemente enquanto as gravações estavam rolando. Cara, por incrível que pareça, esse filme quase pôs um fim na carreira do David Fincher. Ele inclusive pensou em desistir do cinema. O que ajudou ele a continuar foi o fato da Sigourney Weaver ter ficado do lado dele e contra o estúdio. E também teve um produtor que acabou simpatizando com o diretor estreante. Anos depois, Fincher dirigiria Seven e se provaria como um excelente diretor, assim ganhando também mais poder de barganha com os estúdios. Então, tendo em vista toda essa loucura na produção do filme, eu acho que ainda assim a versão do diretor, o Assembly Cut, consegue dar mais profundidade à coisa e consegue entregar uma história interessante, com uma boa conclusão para a saga. Apesar de que não é bem uma conclusão, porque vieram outros filmes depois. Mas enfim, a intenção foi essa, né? Eu acho que vale a pena mencionar a questão dos efeitos. O Sam Winston fez os efeitos práticos e eles estão ótimos. A única coisa que dá para fazer uma ressalva é sobre aquilo que eu mencionei a respeito da coloração. Chama muito a atenção essa parada, então é uma coisa que ficou bem mais datada do que o resto do filme. Bom, em resumo, eu gosto de Alien 3, eu acho bem divertido e enfim, eu recomendo. Mas e vocês, me digam o que pensam a respeito desse filme aí nos comentários. E por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!